Bom, pessoal, finalizando aqui o nosso curso, a gente chega aqui no assunto de cisalhamento em vigas, tá? No finalzinho dessa aula, a gente já parte para o projeto e faz o cálculo da armadura de cisalhamento aí, ok? Bom, nas vigas em geral, as situações predominantes é o quê? Momento fletor e esforço cortante. É lógico que tem também o momento tossor, mas de forma geral, para a maioria das situações, a gente encontra aí de maneira predominante o momento fletor e o esforço cortante, tá? Na etapa anterior, a gente considerou o efeito do momento fletor como um efeito analisado separadamente, né? Então vamos agora considerar o efeito conjunto dessas duas solicitações. Vamos considerar momento fletor e esforço cortante atenuando junto, e aí vamos ver como é que fica o dimensionamento, tá? Então imagine, considere uma viga aqui, ó, biapoiada, submetida a duas forças F aqui, ó, equidistantes do apoio, né? Então isso aqui é a gente chama de ensaio de 4 pontos, tá? Armada com barras longitudinais, tracionada e com estribos para resistir o esforço de flexão e desalhamento respectivamente, ok? Então, para pequenos valores da força F, enquanto a tensão de tração for inferior à resistência do concreto de tração na flexão, a viga não apresenta fissuras, ou seja, as suas seções permanecem no estágio 1, aquilo que a gente já cansou de falar aqui, né? Enquanto a tensão atuante do meu concreto for menor do que a resistência do concreto de tração, o meu concreto não fissura e nós continuamos aí no estágio 1, ok? Se eu vou aumentando o carregamento no trecho de momento máximo, né, entre as forças ali, a resistência do concreto à tração é ultrapassada e surgem as primeiras fissuras de flexão. Então, se você pegar aquela viguinha que eu coloquei como exemplo, o trecho entre as forças é onde está o momento maior, né? Onde você tem ali uma flexão pura, ok? Porque eu só tenho momento fletor naquela região. Então, o que acontece? Ali, as minhas fissuras vão aparecer primeiro, porque a intensidade do momento é maior, ok? Então, continuando o aumento do carregamento, surgem as fissuras nos trechos entre forças e os apoios, as quais são inclinadas por causa da inclinação das tensões principais de tração. Tá? As tensões de tração elas são inclinadas, tá? São inclinadas assim, e aí por isso surgem as primeiras fissuras, tá? Nessa região, na região próxima do apoio. Então, no meio da viga, entre as forças ali, você tem as fissuras de flexão, né? Elas vão caminhando ali de baixo para cima, certo? Com regularidade no seu espaçamento, e depois na região próximas aos cantos você tem aí as fissuras de cisalhamento, devido aí às tensões principais de tração, ok? Bom, então veja o comportamento. Ó. Você vai aumentando 35 kN, aparecem umas fissurinhas aqui, depois você vai aumentando aqui ó, o carregamento de maneira ó, que as fissuras próximas aos apoios aqui, elas são inclinadas aqui, tá? E aí nós chegamos no modelo de treliça, até que já comentei um pouquinho disso na aula de detalhamento da seção da armadura longitudinal, né? A armadura transversal ao longo da viga. Bom, o modelo clássico de treliça ele foi idealizado por Ritter e Mosch, ou Mosch, enfim, no início do século XX, e se baseia na analogia entre uma viga fissurada e uma treliça. Então, considerando uma viga biapoiada de seção retangular, Mosch admitiu que, após a fissuração, seu comportamento é similar de uma treliça formada pelos componentes, pelos elementos banzo superior, que é o cordão de concreto comprimido, banzo inferior, armadura longitudinal de tração, diagonais comprimidas, são as bielas de concreto entre as fissuras, e as diagonais tracionadas, representadas aí pela armadura transversal de cisalhamento. Então vamos ver a figurinha para ficar mais claro. Então você tem aqui ó, o cordão comprimido, que é o banzo superior, você tem aqui o banzo tracionado pela armadura de flexão, tá? Você tem aqui as bielas, que são as regiões de concreto íntegro aqui entre fissuras, as bielas de compressão, tá? E você tem aqui as diagonais, vamos dizer assim, as diagonais tracionadas aí, representadas aí pela armadura pelo estribo aqui, como se o estribo fosse suportar essas tensões aí, ok? Então, esse é o nosso modelo de treliça.
Essa analogia de treliça clássica considera as seguintes hipóteses, né? Então veja que as fissuras e, portanto, as bielas de compressão com inclinação aqui, ó, de 45 graus, não é bem 45, mas é aproximadamente 45, tá? Os banjos, eles se mantêm paralelos aqui, né? Com as hipóteses, né? É uma treliça isostática, portanto, não há engastamento nos nós, ou seja, nas ligações entre os bandos e as diagonais. É bem uma simplificação, né? Porque vocês sabem que na treliça você não tem isso, né? Você só tem esforço normal, você não tem aí momento. Então, não é considerado nenhum tipo de ligação aí entre os bandos e as diagonais. Armadura de cisalhamento com inclinação entre 45 graus e 90, ok? Armadura de cisalhamento aqui. Beleza? Então, isso aqui são as hipóteses básicas aqui para o nosso modelo de treliça. Bom, porém, resultados de ensaios comprovam que há imperfeições na analogia da treliça clássica. Isso deve principalmente a 3 fatores. Primeiro fator, a inclinação das fissuras é menor que 45, mas a gente admite que é 45, tá? Mas é uma hipótese. Os bandos, eles não são paralelos. Há o arqueamento do banjo comprimido, principalmente nas regiões do apoio. A treliça é altamente hiperestática, né? Há uma transferência de momento ali, ocorre um engastamento das bielas do banjo comprimido e esses elementos comprimidos possuem rigidez muito maior que a das barras tracionadas, tá? Por essa razão, como modelo teórico padrão, adota-se a analogia de treliça, mas a este modelo são introduzidas correções para levar em conta essas imprecisões que foram verificadas, tá? Então veja que são hipóteses que vocês sabem que na verdade não existe isso, né? As inclinações das fissuras é menor do que 45 graus, os banjos não são paralelos, a treliça é extremamente hiperestática, tá? E os elementos ali comprimidos possuem rigidez bem maior do que a parte tracionada. Beleza? Beleza. E aí, chegando aqui nos modos de ruína, veja que numa viga de concreto armado, submetida à flexão simples, né, vários tipos de ruína são possíveis. Então, eu posso ter uma ruína por flexão, eu posso ter uma ruptura por falha de ancoragem no apoio, eu posso ter ruptura por esmagamento da biela, ruptura da armadura transversal, ruptura do banjo comprimido devido ao cisalhamento, e ruína por flexão localizada da armadura na estrutura. Então vejam vários tipos de ruptura aqui devido ao cisalhamento, né? Bom, a ruína por flexão, nas vigas dimensionadas aqui nos domínios 2 ou 3, a ruína ocorre por escoamento da armadura. Lembra lá do gráfico dos domínios? Meu aço está lá com 10 por 1000, tá? Meu concreto não atingiu ainda 3,5. Ocorrendo abertura de fissuras e deslocamentos excessivos, que servem como um aviso da ruína. Nas vigas dimensionadas aqui no domínio 4, a ruína se dá por esmagamento do concreto comprimido, tá? O aço não chega nem a escoar, beleza? Estou falando mais rápido porque isso já foi bem discutido ao longo do curso. Outro tipo de ruptura é a ruptura por falha de ancoragem no apoio, tá? Veja que nós comentamos agora na aula passada sobre detalhamento, né, de viga, e a gente fica ali calculando aquelas armaduras, o comprimento de ancoragem, tudo aquilo. Veja, é importante para a gente evitar o que? Esse tipo de ruptura e ruptura por falha de ancoragem, tá? Naquela aula de aderência também, aderência e ancoragem, eu comento sobre isso também, tá? Então é importante, ó, é altamente solicitada no apoio, em decorrência do efeito arco. No caso de ancoragem insuficiente, pode ocorrer o colapso da junção da diagonal comprimida com banjo tracionado. A ruptura por falha de ancoragem ocorre bruscamente, usualmente se propagando e provocando também uma ruptura ao longo da altura útil da viga. O deslizamento da armadura longitudinal na região da ancoragem pode causar ruptura por cisalhamento da alma, tá? Esse outro tipo de ruptura é a ruptura por esmagamento da biela, né? A biela são as regiões de concreto íntegro entre fissuras, tá? Então, no caso de seções muito pequenas, para as solicitações atuantes, as tensões principais de compressão podem atingir valores elevados, incompatíveis com a resistência do concreto à compressão, contração perpendicular, que é o estado duplo. Tem-se então a ruptura por esmagamento do concreto. A ruptura da diagonal comprimida
ela determina o limite superior da capacidade resistente da viga à força cortante. Limite esse que depende, portanto, da resistência do concreto à compressão, tá? Então, tudo isso a gente verifica. Tem que ter muito cuidado aqui, ó. Próximo ao apoio. Ruptura da armadura transversal. Também não é muito comum esse aqui, né? A ruptura da armadura não é um tipo de ruptura muito comum, mas acontece, tá? Bom, ruptura da armadura transversal. Corresponde a uma ruína por cisalhamento, decorre da ruptura da armadura transversal, é o tipo mais comum de ruptura por cisalhamento, tá? Resultando da deficiência de armadura transversal para resistir às tensões de tração devido à força cortante, o que faz com que a peça tenha uma tendência a se dividir em duas partes, ok? Então, como eu comentei aqui, é uma ruptura bastante comum, tá? E pode acontecer aí por ruptura da armadura, beleza? Vamos em frente. Outro tipo de ruptura é a ruptura do banzo comprimido devido ao cisalhamento, tá? No caso de armadura de cisalhamento insuficiente, essa armadura pode entrar em escoamento, provocando intensa fissuração, com as fissuras invadindo a região comprimida de flexão. Então aqui, ó, vendo? Isto diminui a altura dessa região comprimida e sobrecarrega o concreto, fazendo com que pode sofrer esmagamento, mesmo com um momento fletor inferior àquele que provocaria a ruptura do concreto ou flexão. Então a ruptura se dá aqui, ó, no banzo comprimido por intensa fissuração. Por quê? Porque a armadura de cisalhamento entrou em escoamento, tá? Ruína por flexão localizada da armadura. A deformação exagerada da armadura transversal pode provocar grandes aberturas das fissuras de cisalhamento. O deslocamento relativo das seções adjacentes pode acarretar aí uma flexão localizada da armadura longitudinal, levando a viga a um tipo de ruína que também decorre do cisalhamento, ok? Então, é importante que vocês tenham ideia desses tipos aqui, ó. Aqui é um ensaiozinho de 4 pontos, ó. As duas carguinhas concentradas, ó, como se comporta. Veja que isso se dá, a gente faz muito isso em laboratório, né, para fazer o mapeamento da fissura, mostrando as cargas que surgiram as fissuras aqui e tal. Vários tipos aí de ruptura por cisalhamento, tá? Ok? Então vamos entrar aqui para os modelos de cálculo. Como eu já comentei na aula sobre detalhamento, nós temos dois modelos aqui de cálculo para o cisalhamento. Primeiro, o modelo 1, em que as bielas de inclinação, a gente admite que as bielas têm uma inclinação de 45 graus e que a contribuição do concreto para o cisalhamento, ou seja, como se fosse a resistência do concreto ao cisalhamento, ele é constante, independe do esforço atuante, do cortante atuante, tá? O modelo 2, as bielas apresentam inclinação entre 30 e 45 e a resistência do concreto aqui diminui com o aumento do esforço cortante de cálculo. Beleza? Então, nos dois modelos devem ser consideradas etapas de cálculo, né? Verificação da compressão da biela, cálculo da armadura transversal, deslocamento aqui do diagrama que nós comentamos. Então, nessa disciplina, nesse curso, a gente sempre vai trabalhar com o modelo 1, que é o modelo mais usual. Beleza? Beleza. Primeira verificação, nós já fizemos isso também lá em Lages, tá? Verificação da compressão na biela, tá? Da compressão diagonal. Então, meu cortante de cálculo, ele tem que ser menor do que o meu VRD2, que é a força cortante resistente de cálculo, relativa às diagonais comprimidas de concreto. Esse VRD2 é dado por essa formulazinha aqui. O meu alfa V2, ele é 1 menos FCK sobre 250, e o resto aqui vocês já sabem o que seria, tá? Então, ficar atento nisso daí. Para o cálculo da armadura transversal, pessoal, o que eu tenho que fazer? O meu VSD, que é o meu cortante de cálculo, ele tem que ser menor do que o meu VRD3, tá? E o VRD3 é a soma da parcela da força cortante absorvida pelo concreto, mais a parcela absorvida aí pela armadura transversal, tá? Então,
Consequentemente, isso daqui é dado como sendo o VR como VSD menos o VC, tá? Então, se eu quiser isolar aqui a parcela de força absorvida pela armadura transversal, basta fazer VSD menos VC aqui. Ok. Como é que eu calculo o VC? Dado por essa equação aqui, tá? VFCTD BW vezes D. Isso aqui nós já cansamos de fazer, tá? De maneira que o nosso VC vai ser dado aqui por essa equação aqui. Beleza? Beleza. Bom, então o meu VSW, pessoal, ele pode ser dado por isso aqui, ó. É o ASW dividido por S. O ASW é a área de todos os ramos de armadura transversal. O S é o espaçamento da armadura transversal. O D é a altura útil, aqui é a tensão de escoamento de cálculo para a armadura transversal. Tá? No caso de estribos, não se tomando valores superiores a 435 MPa. Mesmo que eu tenha um aço aí com uma tensão de escoamento maior, vamos limitar em 435, ok? O alfa aqui são os ângulos de inclinação da armadura, beleza? Beleza. Bom, em geral a gente adota aqui estribos verticais, né? 90 graus, e determina-se a área desses estribos por unidade de comprimento ao longo do eixo da viga. Então, chamando aqui de ASW essa relação, né? Da área de aço transversal dividido pelo S, isolando aqui, passando isso aqui para cá e isolando isso daqui, eu vou chegar nessa equação aqui, beleza? Beleza. Não tem muito o que fazer. Bom, para a armadura transversal mínima, nós também, veja que nós calculamos a armadura mínima para tudo aqui. Então, tem também a armadura transversal mínima. Para quê? Para garantir ductilidade à ruína por cisalhamento, a armadura transversal deve ser suficiente para suportar o esforço de tração resistido pelo concreto na alma antes da formação de fissuras de cisalhamento. Tá? Então, essa taxa de armadura aqui é dado pelo ASW dividido por BW vezes S, que é o espaçamento, vezes o seno do alfa, que é a inclinação. Isso aqui tem que ser maior do que a taxa de armadura mínima, que é dado por isso daqui. Tá? O FCTM é a resistência do concreto à tração média e o FYWK vocês já sabem o que é. Beleza? Só aplicação de fórmula. Tá? Nós temos a tabelinha da norma, tabelas 13.1. TA50, você já vai direto aqui e você encontra aqui a minha taxa de armadura para armadura transversal mínima. Beleza, beleza. Falando um pouquinho sobre detalhamento de estribo, pessoal, eles devem ser fechados através de um ramo horizontal envolvendo as barras da armadura longitudinal de tração e ancoradas na face oposta. O diâmetro da barra que constitui o estribo deve ser maior ou igual a 5 milímetros. Maior ou igual a 5 milímetros. Preste atenção. Maior ou igual a 5 milímetros. Sem exercer 1/10 da largura da alma da viga. Tá? Quando a barra for lisa, seu diâmetro não pode ser superior a 12 milímetros. No caso dos estribos formados por telas soldadas, o diâmetro mínimo pode ser reduzido para 4,2, desde que sejam tomadas precauções contra a sua corrosão. O ângulo de inclinação alfa das armaduras transversais em relação ao eixo do elemento estrutural deve estar compreendido entre 45 e 90. Geralmente a gente trabalha aí com 90 graus. Tá? Beleza. Vamos lá para a norma. Então, a ancoragem de estribos deve ser garantida por meio de ganchos ou barras longitudinais soldadas. Então, os ganchos de estribos, também já comentei isso na última aula de detalhamento, né? Lembrar que essa dobrinha aí não pode ser inferior a 5 centímetros e o comprimento lá do pino de dobramento, né? Semicirculares ou ângulo de 45 graus, com ponta reta de comprimento igual a 5 φt. Tá? 5 φt. Se isso for menor do que 5 centímetros, utiliza 5 centímetros. Se for maior, utiliza o 5 φt. Tá? Em ângulo reto,
com ponta reta de comprimento maior ou igual a 10 φt, porém não inferior a 7 centímetros. Okay? Isso aqui é o diâmetro do pino de dobramento, tá? Função do diâmetro aqui. Beleza? Isso nós já comentamos lá, tá vendo? Isso aqui é o diâmetro de dobramento. Tá vendo? 10 φt maior ou igual a 7 centímetros, 5 φt maior ou igual a 5 centímetros e assim por diante. Belezinha? Tranquilo? Bom, detalhamento. O espaçamento mínimo entre estribos, medido segundo o eixo longitudinal do elemento estrutural, deve ser suficiente para permitir a passagem do vibrador, garantindo bom adensamento da massa. Então, o meu espaçamento máximo de estribo, pessoal, é dado por isso aqui. Primeiro, vocês vão obter essa relação aqui. Vão pegar o seu VD e comparar aí com o RVD. Se for menor do que 0,67, se eu pegar VD e dividir por VRD2, se for menor do que 0,67, eu vou utilizar isso daqui. Se for maior, eu vou utilizar esse valor aqui. Lembrando que 0,6 de D menor ou igual a 300 milímetros, tá? Se for maior do que 300, utiliza 300, ok? Beleza. Espaçamento transversal máximo. Tudo que tem mínimo tem máximo, tá? Então faz a mesma relaçãozinha aqui, ó. D menor do que 800 milímetros e 350. Beleza? Beleza. Não tem o que fazer. Aplicação direta aí de fórmula, tá? Bom, falei mais rápido aqui, tá? Justamente para a gente poder já entrar no projeto e vocês já concluírem isso daí. Então vamos lá. Isso daqui, pessoal, é a nossa viguinha. Vamos botar a nossa canetinha aqui, ó. Canetinha não, o nosso apontador a laser. Se vocês lembrarem, nós fizemos lá, na primeira aula da viga do projeto, nós fizemos 3 esquemas estruturais aqui para a nossa viga, considerando os momentos de engastamento, considerando simplesmente apoiada e considerando aqui a nossa barrinha aqui, ó, tá? E aí vamos obter os nossos valores de esforço cortante. Vamos analisar qual é o maior valor aqui, ó. Aqui eu estou com 104, 97,85, aqui ó, 124, 124, né? Se eu não me engano, vamos ver se é isso mesmo. Vamos ver se é isso mesmo. Beleza. Então, primeira coisa, pessoal, é verificar aí o esmagamento da nossa biela, tá? Ó, o nosso maior cortante lá foi 124, então eu vou multiplicar aqui por 1,4 para ele ficar de cálculo, então ele dá 174, quase 175 kN. Tá? Aplico aqui o VRD2, calculo o meu alfa V2 aqui, ó, 0,92, vem para cá, tal. Chego aqui a 376,17, ou seja, isso aqui é a força cortante resistente de cálculo do concreto, tá? Então, o concreto vai resistir 376, só que a minha atuante é 174, então tá folgado, tá tranquilo, passou. Então, meu concreto não vai romper aí com o esmagamento da biela de concreto. Vamos agora calcular a nossa armadura transversal. Nós já comentamos aqui que o nosso VSD tem que ser menor do que o VRD3, que é a soma dessas duas parcelinhas aqui. O nosso VC é dado por essa equação, tá? Então, fazendo todas essas continhas aqui, eu vou chegar aqui, ó, vamos lá. Que eu transformei, né, de kilonewton por centímetro quadrado para MPa, né? Deixar tudo isso aqui em MPa. Então, FCTD, BW, tal. Eu cheguei aqui, aliás, eu transformei de MPa para kilonewton por centímetro quadrado. Transformei de MPa para kilonewton por centímetro quadrado. Eu cheguei aqui a 70,3, tá? Então, isso aqui é a parcela que o concreto resiste à força cortante, tá? Consequentemente, vai ficar faltando o que? Ó? O VSW é VSD menos VC. VSD menos VC vai ficar faltando 104. Então, é essa parcela aqui que eu vou calcular a armadura, tá?
Indo para a nossa equaçãozinha, ó, eu vou entrar aqui com 104,58. Área de aço aqui, pessoal, veja, o estribo ele pega duas faces, pega de um lado e do outro, tá? Então, da viga, tá? De um lado e do outro. Então, por isso que eu vou entrar aqui com 2, tá? No caso aqui do efeito, do cálculo aqui. 0,20 é a área de uma barra de aço de 5 milímetros. Estou trabalhando com um estribo de 5 milímetros, tá? Então, 2, porque são duas faces, 0,2, dividir pelo espaçamento. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu vou entrar aqui com a incógnita aqui é o espaçamento, a armadura, ou seja, é φ de 5.0 a cada quanto. Então, esse quanto é esse espaçamento que eu preciso encontrar, tá? No caso aqui, deu 7,93. Eu vou arredondar para baixo, fazendo φ de 5.0 a cada 7 centímetros, tá? Então, calculei o meu cortante de cálculo, calculei o meu VRDD, que é a soma de VC vezes VSW, calculei VC. Então, tendo VC, basta que eu faça o VSD menos o VC para me dar aí a parcela que eu preciso calcular de armadura. Beleza? Beleza. Vamos verificar a nossa taxa de armadura mínima. Então, a taxa de armadura mínima é dado por essa equação aqui, e deu esse valorzinho aqui, 0,000088. Então, qual é o espaçamento aqui máximo para a armadura mínima? Vou pegar esse valor, tá? Vou jogar aqui, você sabe que taxa de armadura é a área de aço dividido aqui pela base vezes o espaçamento, tá? E aí eu consigo encontrar um espaçamento aqui de 22,72 dividido aqui por 22, dividido não, arredondando aqui para baixo, 22 centímetros. Então veja que eu não posso ter um estribo com espaçamento maior do que isso daí. Isso é o espaçamento para armadura mínima, beleza? Mas vamos verificar ainda outras coisinhas, tá? Veja que esse aqui foi o espaçamento para a armadura mínima, tá? Não é o espaçamento máximo. Se esse espaçamento aqui der maior do que o espaçamento máximo, eu vou adotar o espaçamento máximo, beleza? Bom, tá aqui. Vamos fazer essa relaçãozinha. Então, VSD menos VRD2 deu 0,46. 0,46 é menor do que 0,67. Então, eu vou trabalhar com essa equaçãozinha aqui, ó. Vamos botar a nossa canetinha. Vamos trabalhar com essa equação aqui, ó. Então, 0,6 de D deu 0,6 de 53, deu 31,8. 31,8 deu maior do que 30. Então, o meu espaçamento máximo aqui é 30 centímetros, ok? O espaçamento para a armadura mínima deu menor, então está tranquilo também, tá? Bom, então, pessoal, aqui a gente chega no nosso detalhamento. Então, toda essa parte aqui, ó, de detalhamento foi feita lá nas aulas anteriores, tá? O que nós vamos fazer é o detalhamento do estribo. Veja, o detalhamento do estribo, pessoal, ele está aqui, ó, nesse comprimento aqui, ó, nesse comprimento. É assim, você pode até desenhar aqui o estribo, tá? Mas para não ficar um desenho muito carregado, tá? Nós vamos, coloca aqui, ó. Então deu 83 N22, φ de 5 a cada 7. Φ de 5 a cada 7 centímetros, que foi o que nós calculamos aí, beleza? Beleza de Creuza. Vamos só voltar aqui. Tá vendo? Ó? Φ de 5 a cada 7. Tá? Φ de 5 a cada 7. Beleza. E aí você já sabe fazer todo o detalhamento. Tá? Tranquilo. Beleza? Belezinha. E aí você pode detalhar aqui na seção transversal. Ó. Veja que a minha viga aqui. Estou com dois cortes. Um corte na seção A, um corte na seção B. E o meu estribinho aqui. Ó. Tá? Tiro o cobrimento, em cima e embaixo, nas laterais. E aí eu vou encontrar isso daqui. Beleza? Beleza. Tá? Bom, pessoal, então aqui a gente encerra mais uma aula e se torna a última aula do curso de concreto armado, estruturas de concreto armado. Então,
Nós fizemos aqui uma abordagem bem geral, tá? Nós fizemos pré-dimensionamento, nós calculamos e detalhamos lajes maciças e nós calculamos e detalhamos vigas em concreto armado. Beleza? E é isso. Espero vê-los em breve. Um abraço. Se Deus quiser. Tudo de bom.